Hoje eu vou dar algumas orientações sobre o preenchimento da planilha de carga inicial do SBMRJ. Lembrando que na própria planilha a gente tem uma aba chamada Instruções, onde a gente encontra as principais orientações para o correto preenchimento desse documento. A carga inicial corresponde ao conjunto de informações dos bens que fazem parte do acervo patrimonial já existente nos órgãos. Essa carga será inserida no sistema, gerando um relatório com a correspondência do número antigo para o novo número gerado pelo sistema. Nessa primeira parte, eu vou falar sobre as colunas de preenchimento obrigatório, que são essas colunas em vermelho. Na linha 1, aqui, a gente vai informar a sigla da unidade gestora. No nosso exemplo hipotético, a gente colocou GOV-RJ, mas seria para a pessoa informar a sigla do seu órgão ou entidade. Por exemplo, se a pessoa é da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, ela deve colocar CEPLAG. Na linha 2 estão os títulos das colunas onde as informações deverão ser colocadas. Na linha 3, a gente tem o formato em que essas informações deverão estar colocadas. Logo após, entre parênteses, a gente tem o número máximo de caracteres que vai poder ser colocado em cada célula abaixo, né, do título. Bom, é importante falar também que em algumas colunas, se a gente colocar o cursor aqui em cima do título, a gente vai poder observar um alerta ou uma breve explicação. Basta colocar o cursor parado aqui em cima do título daquela coluna. Bom, então vamos começar aqui o preenchimento em si. Nessa primeira coluna, a gente vai informar o número antigo do bem móvel, ou seja, o número patrimonial atual daquele bem. Então, basta colocar em formato alfanumérico o número atual conforme consta no patrimônio. Nessa segunda coluna, a gente vai informar o ID do bem conforme consta no catálogo SIGA. Então, caso aquele bem móvel tenha um ID do bem no catálogo SIGA, a gente vai informar esse ID aqui conforme aparece na célula B5. E aí, a gente não vai colocar nada na descrição do bem. Agora, caso não exista esse ID do catálogo SIGA correspondente para aquele bem móvel, a gente não vai preencher nada aqui e aí a gente vai precisar, né, obrigatoriamente, fazer a descrição do bem aqui na coluna F. Quantidade. O bem, ele geralmente vai ser tratado, né, de forma individual, então aqui quase sempre o número do ID do bem vai ser 1. A data de recebimento é a data de entrada do bem, lembrando que, conforme coloca aqui o alerta, a data não pode ser superior ou igual à data atual, né? Agora, aqui na descrição do bem, conforme a gente falou anteriormente, se aquele bem não tiver ID no catálogo SIGA, a gente vai descrever aqui, fazer a descrição daquele bem. Agora, é importante ficar atento, porque da forma como a gente escrever aqui, isso vai para o sistema. Então, é importante não errar. Então, atenção. Na unidade de medida, essa coluna vai estar bloqueada com o tipo de medida unidade. Se houver alguma unidade de medida diferente, é preciso informar ao órgão central para solicitar a alteração da planilha. Em razão social ou nome, a gente vai informar, né, a empresa ou o fornecedor, colocando essa informação conforme aparece aqui em empresa RJ. Porém, se a gente não tiver essa informação, a gente vai colocar um tracinho. Não se pode colocar, deixar em branco
essa coluna. A gente vai necessariamente precisar colocar pelo menos um tracinho quando a gente não tiver essa informação. Mesma coisa para processo e número de documento. A gente vai preencher, né, se a gente tiver as informações, conforme aparece aqui, mas se a gente não tiver informação, basta colocar um tracinho e não deixar em branco. Bom, a data do documento, caso a informação não exista, a gente não tenha essa informação, basta informar a mesma data da data de recebimento. A coluna estado de conservação, ela é uma coluna para seleção. Então, aqui eu vou selecionar, clicando aqui nessa setinha, as opções excelente, bom, regular e péssimo. Então, vamos para a próxima. Bom, a conta contábil também vai ser uma coluna de seleção. A gente vai vir aqui na setinha e vai selecionar a conta contábil correspondente para aquele bem. E aí, automaticamente, conforme a gente informar que é a conta contábil, a natureza de despesa vai ser preenchida automaticamente. O valor de entrada é o valor pelo qual o bem foi adquirido, né? E ele vai estar no formato numérico, conforme consta aqui no modelo, né? A data de distribuição inicial, caso a gente não tenha essa informação, basta também informar uma data igual à data do recebimento do bem. Agora, a sigla da estrutura patrimonial atual, ela deve estar preenchida com a sigla de uma subunidade ou de uma unidade apoiada com uma responsabilidade ativa. É preciso informar exatamente a mesma sigla em maiúsculas que está inserida no SBMRJ, atentando-se para não dar nenhum tipo de espaço, por exemplo, para não ter nenhum erro e levar em consideração a localidade atual. Vamos para a próxima. Vida útil, ela vai ser dada em formato numérico, lembrando que aqui são meses e não anos, tá? O valor residual, ele é informado no anexo 1 da portaria número 189 de 2015, de acordo com a conta contábil. O formato aqui, ele vai ser apenas numérico. Aqui vai ser uma porcentagem, mas a gente só vai informar o númerozinho. Por exemplo, 10%, a gente coloca o número 10 aqui apenas. E vida útil, a gente não vai preencher, porque corresponde, né, à vida útil restante, e aí essa coluna vai estar com uma fórmula protegida que vai ser dada, né, automaticamente o resultado. O valor da depreciação acumulada, que a gente vai informar o valor da depreciação acumulada até o mês anterior à data a ser estabelecida para a importação da carga inicial no sistema. Com relação às colunas de preenchimento obrigatório, é só isso. Agora, eu vou falar sobre os campos de preenchimento facultativo. Então, eu vou voltar ao início da planilha. Aqui, em quantidade decimal, a gente vai colocar bens, né, que precisem ser tratados de forma decimal, ao contrário do que geralmente acontece, né? Em geral, o bem é tratado de forma unitária. Mas, para casos específicos, a gente pode colocar aqui o número decimal do bem. Em CPF, CNPJ, a gente coloca o CPF da pessoa ou o CNPJ do fornecedor com o qual a gente obteve o bem móvel. Em observações,
a gente pode inserir informações adicionais ou complementares, se for o caso. Agora, contrato, a gente coloca se tiver essa informação. Havendo essa informação e colocando aqui o número do contrato, necessariamente a gente vai precisar informar o início da vigência dele e o fim da vigência dele também. Caso a gente queira, também podemos informar a área solicitante. A série, ela é para casos como, por exemplo, produtos eletroeletrônicos, como notebooks, né? E aí, caso a gente tenha essa informação, a gente coloca, senão a gente deixa em branco. Marca, mesma coisa. Para produtos que tenham marca, para bens que tenham marca, a gente pode colocar. Assim como data de validade. Se houver alguma data de validade naquele bem, a gente coloca. Se não, também podemos deixar em branco. Agora, se a gente informar a garantia, a gente precisa colocar aqui a data de início e a data de fim dessa garantia. Além disso, a gente pode colocar aqui uma data para receber o alerta de garantia, que é aquele aviso por e-mail que a gente recebe quando a data de fim da garantia esteja próxima ou já tenha expirado. A recorrência é com que frequência eu quero receber esse alerta. E a recorrência tipo, aqui a gente vai poder selecionar, né, como a gente vai querer contar essa recorrência em dias úteis, dias corridos, semana, mês e ano. Bom, com relação a seguro, a lógica é a mesma da lógica da garantia. Se eu informar que existe seguro para aquele bem, necessariamente eu vou ter que colocar o número da apólice, o nome da seguradora, a data de início da apólice, a data de vencimento da apólice, bem como o valor da franquia. Da mesma forma, a gente também vai poder colocar, caso a gente queira, né, o alerta do seguro, a recorrência, e aqui na recorrência tipo, a gente vai poder selecionar, né, a recorrência correspondente. Bom, aqui a gente terminou a parte dos campos facultativos. Agora a gente vai falar sobre os campos de preenchimento obrigatório condicional, ou seja, dependendo da natureza de despesa informada lá na coluna CC, a coluna da natureza de despesa, a gente vai necessariamente precisar preencher alguns campos aqui. Isso vai acontecer para os casos de semoventes, armamentos, aeronaves, embarcações e veículos. Então, por exemplo, se a gente informar uma natureza de despesa correspondente a semovente, nós vamos necessariamente precisar preencher aqui o nome do semovente, a raça dele e, se tivermos a informação, a pelagem, a resenha, o registro e a data de nascimento dele. Também será necessário o preenchimento aqui desse campo, dizendo se o semovente é castrado e o sexo. Quando o modelo, né, ele tiver com opções, aí é que a gente vai selecionar aqui, clicando na setinha, as opções possíveis para aquele campo. Aqui, mesma coisa, né? E aqui a lógica é a seguinte, quando o título estiver em laranja, a gente vai obrigatoriamente preencher. Quando o título estiver em azul, a gente preenche se a gente tiver aquela informação, tá? Então, aqui, esses dois, por exemplo, são obrigatórios e esses dois aqui também. A lógica vai se repetir para os demais tipos de bens, né? Desse caso. Por exemplo, armamento,
mesma coisa. Aqui a gente vai precisar informar qual o fabricante, o funcionamento, calibre, modelo e série a gente pode preencher se tiver informação. Para o caso de aeronave, aqui a gente pode preencher o fabricante, vamos preencher o modelo, a série podemos preencher também, e aí vamos preencher obrigatoriamente o registro na ANAC, o ano de fabricação, o tipo de aeronave, a capacidade do tanque da aeronave, a autonomia de voo da aeronave e a quantidade de passageiros. Para o caso de embarcação, a gente vai poder informar também o fabricante, o modelo a gente vai precisar informar, bem como largura, comprimento, altura. Também tem aqui o campo de motor, velocidade, nome da embarcação, ano de fabricação da embarcação, tipo, material do casco e quantidade de passageiros. Sempre na lógica que os títulos em azul, eles podem ser deixados em branco. Para veículos, aqui a gente tem os seguintes campos, né, de preenchimento obrigatório. A placa, o chassi, aqui é o Registro Nacional de Veículos Automotores, combustível, capacidade do tanque, espécie, marca ou modelo, quantidade de passageiros, categoria e subcategoria. Bom, então aqui a gente termina essas explicações sobre o preenchimento da planilha. É importante lembrar que as informações aqui prestadas, elas deverão ser conferidas antes do envio à Subsecretaria de Logística, de forma a evitar erros de preenchimento ou duplicação de itens. Caso o usuário detecte algum erro após o carregamento da carga inicial, deverá solicitar a correção no mesmo processo CIRJ, onde a planilha de carga inicial foi originalmente encaminhada. Se o item tiver sofrido mais de 2 depreciações, não será possível a sua exclusão por meio de solicitação a sublog. Nesse caso, deverá proceder com o desfazimento no SBMRJ. Por enquanto, paramos por aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo.